Olá, graça e paz em nome de Jesus. Nesse dia chamado hoje, tema da nossa mensagem: não recuem, tenha coragem. Queridos, no mundo que vivemos, nos dias de hoje, muitos oram, mas não obedecem ao Senhor. Vamos entender juntos essa mensagem em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz em Jonas capítulo 1, versículo 2: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, ou seja, pregue contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Amados, a Bíblia diz que Jonas tinha de pregar contra os pecados daquela cidade, ou seja, daqueles que habitavam nela. A Bíblia diz, meus queridos, que os pecados eram tão grandes que exigiam, ou seja, a intervenção da parte de Deus. E, meus queridos, perceba o versículo: porque a sua malícia subiu até mim. Amados, coloque na tábua do seu coração: Deus, Ele vê tudo. Deus, Ele sabe de tudo. A Bíblia diz que não há nada de oculto que não venha a ser revelado. Amém? Não é verdade? Perceba, meus queridos, no versículo, que Deus deu uma tarefa, Deus deu uma missão, mas Jonas se levantou como Deus pediu. A Bíblia diz isso, mas ele se levantou para fugir, infelizmente. E o versículo, meus queridos, 3 diz que Jonas fugiu da presença do Senhor, ou seja, se afastou da presença do Senhor, dirigindo para Tarsis. Deus, ele manda ir pregar, meus queridos, em Nínive, e ele simplesmente foge, não desobedece ao Senhor, onde pega, meus queridos, um navio, e a Bíblia diz que vai para Tarsis, ou seja, para fugir do Senhor. Meus queridos, Jonas era um porta-voz do Senhor, assim como todos nós, assim como estou fazendo neste momento. Jonas, meus queridos, tinha uma vida de comunhão com Deus, porém, quando recebeu do Senhor uma tarefa, uma missão, ele simplesmente recuou. Amados, ele procurou fazer a sua própria vontade. Amados, precisamos buscar, amém? Coloque isso na tábua do seu coração. Buscar o quê? A direção de Deus, buscar a sua vontade. Nos dias atuais, meus queridos, tem muita gente como Jonas, infelizmente. Deus dá uma missão, mas ele recua. Não recue, meus queridos. Não recue, tenha coragem, levante-se, obedeça a voz de Deus. Amém? Deus, meus queridos, quer que todos nós façam a vontade dele. Meus queridos, tenha coragem, cumpra a missão que Deus te determinou. Amém? Meus queridos, precisamos orar e obedecer ao Senhor. Jonas simplesmente ele fugiu. E a Bíblia diz que num navio o Senhor mandou assim uma grande tempestade, a ponto de um navio quebrar-se. A Bíblia diz nisso, não são as minhas palavras. Amados, a desobediência de Jonas quase causou o quê? A morte de todos no navio. Eu faço um convite para vocês, para não ficar nas minhas palavras. Medite no capítulo 1, 2 e 3 para que vocês possam entender. E trazendo isso, meus queridos, para os dias atuais, nosso dia de hoje, nesse dia chamado hoje, a desobediência pode trazer prejuízos. Meus queridos, coloque isso na tábua do seu coração. Para aqueles que estão próximos a nós, de nós, né? Aquelas pessoas que estão ao nosso redor, a desobediência pode trazer prejuízos. Queridos, ouça, obedeça a voz de Deus em nome de Jesus. Porque, meus queridos, temos que tomar esse exemplo para aprendermos que, primeiro, meus queridos, o homem que ora, mas não obedece, ele foge da presença do Senhor, afasta-se do Senhor. Segundo, querem seguir a sua própria vontade, não queira isso para a sua vida. Isso traz consequências, meus queridos, para si próprio e para os outros, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, aquelas pessoas que estão mais próximas de nós. Jogado no mar, meus queridos, a Bíblia diz que ele estava o quê? Ciente que desobedeceu. Mas Deus, ele é tão misericordioso, meus queridos. Deus, ele deu uma segunda chance a Jonas. Amados, onde há arrependimento, há salvação. Onde há arrependimento, há perdão. Coloque isso na tábua do seu coração. A Bíblia diz que lançado ao mar, engolido por um grande peixe, né, teve uma segunda chance. Meus queridos, a pessoa que ora, Deus responde. Amém? Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Busca a presença de Deus. Por isso, meus queridos, temos que ser sóbrios. Temos que ser vigilantes. Obedeçam, meus queridos. Jonas simplesmente ele teve que ir para o quê? Para no ventre de um grande peixe. Para aprender a ser obediente. E você, meus queridos? Pare, analise, reflita. Tudo que está sendo dito aqui. O que é necessário, meus amigos, para acontecer em sua vida.
para que vocês se disponham a obedecer ao Senhor. O que é necessário para você ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de oração. O que é necessário acontecer em sua vida para que vocês possam fazer isso, para que nós possamos fazer isso. Amados, obedeça. A Bíblia diz, meus queridos, que os ninivitas, que Jonas não queria pregar a palavra, responderam positivamente, se arrependeram, como disse, onde há arrependimento, há salvação, há perdão. Os ninivitas lançaram-se aos pés do Senhor, arrependeram-se. Assim façamos nós, meus queridos, todos nós, nesse dia chamado hoje. E vocês, não seja como Jonas, desobediente, porque, meus queridos, a Bíblia diz de Gênesis e Apocalipse, ela é bem clara, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A pessoa que não ora não é prudente, a pessoa que não ora não se precipita, a pessoa que não ora, meus queridos, não ouve conselhos, não cresce espiritualmente, não reconhece Deus em seus caminhos. Queira, meus queridos, que Deus seja a luz e a lamparina para os seus pés. Amém? Amados, mas a pessoa que ora, a Bíblia diz isso, a pessoa é prudente, a pessoa é vigilante, a pessoa é sóbria. O Senhor está sempre, meus queridos, coloque na tábua do seu coração disposto a perdoar, porque onde há arrependimento, há perdão. Onde há arrependimento, você pode ter certeza, há salvação. Em nome de Jesus, coloque isso na tábua do seu coração nesse dia chamado hoje. Como sempre digo nos finais da mensagem, numa oração melhor do que a palavra de Deus. Deus continue te abençoando. Tchau, tchau. E um forte abraço. Deus abençoe. Em nome de Jesus.